Oi, pessoal. Todos nós temos acompanhado o que os Estados Unidos têm imposto a Cuba, que tem feito a ilha caribenha, né? A Cuba. Primeiro, ele atacou a Venezuela, prendeu Nicolás Maduro e a presidente da Venezuela, ele proibiu. Simplesmente, ele proibiu a presidente da Venezuela de mandar petróleo para Cuba. E o que é que aconteceu? Cuba passou a ter problemas muito sérios, porque a ilha caribenha dependia do petróleo que ia da Venezuela. É tanto que eles tiveram apagões, né? Ficaram sem energia o país inteiro. Só que com isso, em tudo que acontece os apagões no país inteiro, tem hospitais, tem maternidades, tem clínicas, tem pessoas que dependem da energia. E o que aconteceu com tudo isso? Será que vocês já se perguntaram o que tem acontecido em Cuba pela falta de energia? Pela falta de petróleo que os Estados Unidos proibiu a Venezuela de mandar para lá? E outra, como a presidente da Venezuela agora é um pau mandado dos Estados Unidos, ela está fazendo o que o Trump quer, que futuramente o Trump vai tomar conta da Venezuela, isso é só questão de tempo, porque ele vai sufocar ela ao ponto que ela vai chegar a um ponto que não consegue mais fazer nada. E aí ele toma conta do país. Porque o interesse dele é o petróleo e os minerais que existem na Venezuela. Sem falar que a margem equatorial do Brasil também está ali colada na Venezuela e também é rica em petróleo. E voltando a Cuba, será que alguém já se perguntou o que aconteceu lá por conta desses apagões, por falta desse petróleo, né? Lixo acumulado na rua, crianças morrendo em hospitais, idosos morreram, pessoas com doenças que dependiam da energia provavelmente morreram, né? Só que o que é que acontece? A mídia brasileira não mostra as tragédias que está acontecendo em Cuba por falta do petróleo. As mortes de crianças, de idosos, de pessoas com doenças terminais, pessoas que usam aparelhos que dependem da energia, a desnutrição das crianças, a fome das crianças, a fome da população, né? A falta de medicamento. Porque tem as farmácias de manipulação, os laboratórios que fabricam os medicamentos, todos eles dependem de energia. A falta de vacina. Quantas vacinas se perderam pela falta de energia? Dentro dos laboratórios de fabricação de vacina. Quantas crianças ficaram sem imunização? Quantos idosos ficaram sem imunização? Isso a mídia brasileira não está mostrando. Ou melhor, a mídia mundial não está mostrando. E falando do nosso país, eles não estão mostrando, porque a mídia brasileira está integralmente ligada com a extrema-direita, com a direita americana, com a direita do Trump, com a direita bolsonarista aqui no Brasil. Então, para eles não é viável. O que que eles mostram? Eles mostram o bloque, a Cuba está às escuras porque não aceita acordo americano. Cuba está às escuras por falta do petróleo que o Trump proibiu da Venezuela mandar para Cuba. A Cuba está sofrendo sanções americanas. Enfim, é só isso que a mídia brasileira mostra. Só que
Graças a Deus, o pessoal que faz parte da flotilha, né, levou alimentos, levou suplemento, conseguiram chegar a Cuba. Saiu do México e conseguiu chegar a Cuba. Também o Putin, que é o presidente da Rússia, mandou um navio com milhões de toneladas de petróleo para Cuba. E lógico, os Estados Unidos iam desafiar o Putin? Os Estados Unidos enfrentariam a Rússia? Não. E a Rússia é o único aliado de Cuba que os Estados Unidos não enfrenta, que os Estados Unidos não bate de frente. Eles prenderam Nicolás Maduro. Eles querem tomar a Venezuela. Mas tomar a Rússia, prender o Putin, eles não. O Trump não cogita isso. É, ele não cogita. Todos nós sabemos o poderio da Rússia, o poderio militar que o Putin tem. Enfim, não vou, né, especificar aqui muita coisa sobre a Rússia, porque todos sabemos o poderio que ele tem. Então, os Estados Unidos jamais ele vai enfrentar, ele vai bater de frente com o Vladimir Putin. E ele resolveu levar o petróleo a Cuba. Mas até esse petróleo chegar lá, o que aconteceu? Cuba está vivendo uma das maiores tragédias humanitárias. Cuba está vivendo um período onde crianças, idosos, mulheres, enfim, toda a população cubana está sofrendo por essas sanções impostas pelo Trump. Por quê? Porque ele quer tomar o território cubano. Ele quer tomar Cuba. Ele quer transformar Cuba em um estado americano. Porque é o objetivo dele. É o objetivo dele desde que ele entrou. Aquela frase lá no boné dele significa tornar a América grande novamente. Mas não é América, Estados Unidos, lá o país. O objetivo dele é tomar o continente americano. O objetivo dele é se perpetuar no poder nos Estados Unidos e transformar o continente americano no tudo dos Estados Unidos. Pessoal, isso pode não parecer assustador para muitas pessoas, mas para um bom entendedor, isso é muito assustador. A gente nunca viu isso na nossa geração. Até mesmo na época, eu acredito até mesmo na época da colonização. Porque geralmente a colonização eles determinavam em tomar o território de um país. Não era um continente. A gente nunca viu isso. E também o mais assustador é você ver que é um líder da direita, da extrema direita, onde a religião se uniu a ele. Um líder que mata, um líder que alimenta outros países e fortalece outros países como Israel, matar a população palestina de fome e doença, porque a gente sabe que a população palestina, Israel tem matado de fome e doença. Quando ele destruiu tudo que tinha na Palestina através das bombas e não destruiu a população, ele resolveu matar de fome. E tem uma população que se diz cristã, que se diz acreditar em Cristo, que se diz fiel a Cristo, defendendo tudo isso e apoiando claramente um líder político com essas atitudes. Sem falar os envolvimentos deles com abusos, né? Do caso Asped, sei lá. Enfim, aquele cara lá. Desculpa, pessoal, não sei falar o nome do cara. Aquele cara americano que é amigo dele. Sem falar o envolvimento dele
junto com ele, que tem coisas que eu não posso falar nem aqui na plataforma, que envolve criança e jovem, envolve crianças, adolescentes, mulheres, mulheres jovens, enfim, tá aí na internet para todo mundo ver. Coisas absurdas, absurda. E a igreja, por sinal, essa semana eu vi um vídeo que eu nem sabia que o Trump tinha de uma mulher que se diz conselheira espiritual do Trump, onde ela comparou Trump com Jesus Cristo, onde ela comparou as atitudes do Trump com as de Jesus Cristo. Por isso que eu já falei no início desse vídeo, é assustador o que a gente vê. Porque quando se mistura religião com política e poder dessa forma, isso é assustador. Porque essas pessoas, no passado, falaram tanto da Igreja Católica, que lá na Idade Média queimava as pessoas na fogueira, aquela história toda que a gente já conhece da Igreja Católica, agora eles estão fazendo e querendo fazer a mesma coisa, perseguindo, matando, através de míssil, de bomba, em nome de Deus. Fala tanto dos terroristas no Oriente Médio que matam em nome de Deus, estão fazendo a mesma coisa. Ah, mas a Venezuela, o cara era ditador. Ele não era ditador. O Nicolás Maduro não era ditador. Ele é um cara que ele nunca conseguiu administrar o país dele de forma correta. Ponto. Mas ditador ele não era. Tem nações aí muito piores e ditadores muito piores do que o Nicolás Maduro. E todo mundo sabe. O interesse do Trump na Venezuela é tomar o petróleo venezuelano, que ele ainda não conseguiu 100%. Mas se ele se perpetuar no poder americano, é questão de tempo. Ele não consegue mais ser presidente dos Estados Unidos, mas um filho dele consegue, ou um dos filhos dele consegue. É tanto que um dos filhos dele já tem aparecido aí na rede social. Quem é que sabe se a próxima eleição ele não vai querer jogar o filho dele, igual o Bolsonaro está fazendo aqui? Então, gente, isso é assustador. E por isso que nós temos que ficar muito atentos na nossa eleição presidencial desse ano. Nós não podemos permitir que essa gente volte ao poder do nosso país aqui no Brasil.